E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero falar um pouquinho agora acerca do Templo de Ezequiel, segundo a visão de Russell Shedd. O que Russell Shedd pensa com relação ao Templo de Ezequiel? Será que ele vê o Templo de Ezequiel como algo simbólico? Será que ele vê o Templo de Ezequiel como algo literal? Eu vou compartilhar aqui com vocês a visão dele, eu já o conheci pessoalmente. Ele acredita na restauração da terra, ele acredita no reino milenar literal, ele acredita num pós-tribulacionismo, né? Ele já faleceu, tem uns 4 ou 5 anos atrás, mais ou menos. Então, Russell Shedd é uma pessoa que eu passei a admirar ele, né? Porque ele é um cara sincero. Mas veja a opinião dele, o que ele fala sobre o Templo de Ezequiel. Eu quero compartilhar aqui com vocês esta visão dele. Vamos lá, vamos ver aqui, eu vou estar compartilhando com vocês. Bom, ele vai dizer, você pode observar aqui no 43:10, talvez eu aumentando se consiga enxergar melhor, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Aqui se vê claramente que as medidas do templo seriam compreendidas pelos israelitas como uma mensagem da restauração, de santificação e de glorificação. Se você for ler o texto ali dele, a explicação dele com relação ao templo de Ezequiel, ele vai falar com todas as letras ali, né? Que esse templo é simbólico, que esse templo ele não é literal. Só que essa visão que ele coloca aqui, irmãos, é uma visão interessante, por quê? Porque ele vai fazer ele não vai fazer uma explicação de um todo, igual alguns intérpretes fazem, né? Pega todo o templo, que não é só o templo, você sabe disso, tem ali o templo, tem ali cozinha, tem refeitório, tem salas, tem quartos. Não, o templo é uma peça de um tabuleiro com um monte de peças ali, tá? Pega toda a estrutura, bota de uma caixinha e fala, isso aqui é a igreja, isso aqui é o corpo de Cristo. Só que o Russell Shedd, ele foi sincero nesse aspecto. Por quê? Porque apesar dele acreditar que esse templo ele é simbólico, olha o que ele vai falar adiante, e é isso que me chamou a atenção. Por quê? Porque mostra a sinceridade de alguém que está interessado em buscar a verdade. Então você vai ver que ele vai falar que o templo ele é simbólico, vai chegar nos capítulos complicados aqui, porque você vai pegando no capítulo 40, 41, 42, 42, até mais ou menos ali, o 43, você vai conseguir deschavar um pouco ali. Mas quando você entra na engrenagem, o problema está na engrenagem. Quando você entra na engrenagem do templo, é que você bate de cara com a parede. Porque quando você está vendo medidas, medida aqui, medida ali, medida aqui, medida ali, você consegue dar uma deschavada. Ah, isso aqui é simbólico, isso aqui é a igreja, o altar é Cristo, o santuário é Jesus, o jubileu é libertação. Você consegue fazer aquela deschavada. Só que quando você entra na engrenagem, na complexidade das leis do templo, aí é que vai depender muito da sua sinceridade. E ele vai colocar aqui, olha só o seguinte, alguns exemplos que eu vou citar aqui. Vamos ver que ele fala aqui, ó, sobre o príncipe, tá lendo aí comigo? Ó? Vamos ver que ele fala sobre o príncipe aqui, tá? Quanto ao príncipe, de súbito, né? Se introduz um príncipe no plano da restauração. Todo mundo que lê esse príncipe já pensa, né, Jesus, que é o que ele está falando aqui, né? Nota-se, porém, que Ezequiel não fala de leis civis, nem das funções seculares deste príncipe. Parece que é o príncipe ideal, parece que é o príncipe ideal mencionado em 34:24, Ezequiel, né? E 37:24-25, que ali fala de príncipe. Aí ele pensa, pô, tá parecendo ser o mesmo príncipe. Aí ele continua escrevendo, ó. Veja a nota homilética que acompanha Ezequiel 34:23. Onde este príncipe
aparece como antítipo de Jesus Cristo, até a vinda de Cristo. Entretanto, o príncipe será terrestre e só ficará na parte exterior da porta de entrada. Ele sabe disso. Ele sabe que esse príncipe não pode ser Jesus, porque ele só fica na parte exterior, né? Ele não entra lá no sagrado, tá? E só ficará na parte exterior da porta de entrada para seus deveres cívicos e para tomar parte nos sacrifícios celebrados pelos sacerdotes no átrio interior. Você percebeu? Ele tá vendo aqui, né? Que esse príncipe, ele mesmo coloca isso, ó, tem que ser algo terrestre, né? Tem que ser algo terrestre, algo que nunca existiu, porque esse ofício, deste jeito, desta forma, nunca, né, existiu na história de Israel. Isso não tem na lei de Moisés, né? Isso não tem na lei de Moisés e nunca existiu na história de Israel. Aí ele fala, olha, isso aqui parece, né, parece ser um antítipo de Jesus Cristo, até a vinda de Cristo. Entretanto, o príncipe será futuro, né? Será terrestre. Ele só ficará na parte exterior da porta de entrada para seus deveres cívicos e para tomar parte nos sacrifícios celebrados pelos sacerdotes no átrio interior. Ele é um camarada que meditou em Ezequiel. Ele meditou em Ezequiel. Ele não pegou apenas palavras chaves como príncipe, né? E falou, é Jesus. Isso aqui é sombra de Jesus. Não, ele pegou os ofícios desse príncipe e tentou encaixar no passado, não deu. E tentou encaixar no presente e não deu. Aí encaixou no futuro. Só que ao encaixar no futuro, ele viu que ele será terrestre, ou seja, um homem. Por quê? Porque ele só pode ficar na parte exterior da porta de entrada. E ele só entra para celebrar os sacrifícios no átrio interior. Ele não vai até onde os adoquitas vão. Como que pode isso ser Jesus? Além dele fazer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Então ele está sendo sincero aqui. Ele está dizendo, olha, realmente, né, ele faz um apanhado simbólico, mas ele está percebendo que por mais que ele queira simbolizar, não tem como ficar simbolizando a vida toda. Essas águas aqui purificadoras. Vamos ver aqui o que ele pensa sobre as águas purificadoras. Ezequiel 47:5. Dentro de 2 quilômetros, as águas se tornaram em rio profundo. Declara-se que se dirige para o Mar Morto. Né? Zacarias 14:8 e 10. Até que ponto esta passagem deve ser interpretada literalmente? Não fica muito claro. Há uma estreita relação entre o corpo e o espírito, entre o espiritual e o material. O templo consagrado, cheio de glória de Deus, servido por sacerdotes santificados, há de ser uma bênção sem par para a nação inteira, sarando todos os males espirituais, sociais, corporais e territoriais. É justamente isso que o rio está fazendo, alimentando, curando, fertilizando e embelezando, né? Pode ser comparado ao sangue de Jesus, ele começa a trazer novamente ali, né, uma explicação espiritual. Ele traz uma explicação espiritual, mas ele fala aqui, ó, ele está dizendo, olha só, até que ponto eu posso interpretar isso literalmente? A passagem, ela traz elementos literais e traz elementos espirituais. Eu não tenho como simbolizar tudo, porque até eu mesmo já disse no meu vídeo, quando eu falei sobre as águas purificadoras, que ali tem coisas literais com implicações espirituais. Claro que tem implicações espirituais ali em Ezequiel 47, das águas purificadoras. E ele está falando a mesmíssima coisa que eu estou dizendo. E não tem como eu querer não tem como eu querer dizer que é tudo simbólico, quando o texto está claro ali, em todos os detalhes, e ele está sendo sincero, ele está mostrando os detalhes do templo ali, os detalhes da passagem. Quando ele fala os detalhes da passagem, ele está dizendo, olha, eu não tenho como espiritualizar, eu não tenho como,
Né? Até que ponto eu posso ficar literalizando? Até que ponto eu posso ficar espiritualizando? Porque existe uma estreita relação entre o que é espiritual e o que é material nesse texto. As duas coisas, você lendo o texto, você vê as duas coisas andando juntas ali. Não tem como você querer só espiritualizar. Aí ele vai falar aqui que existe um templo, que existe um sacerdócio, e esse sacerdócio serve para a nação inteira, sarando os males espirituais, corporais e territoriais, sociais também. Ele vai falar aqui, olha o que ele vai falar aqui em Ezequiel capítulo 45, versículo 1. Ezequiel 45, 1. Lembra que ele fica intermediando ali entre um templo literal e espiritual, porque para ele é algo simbólico. Mas ele é sincero em dizer que tem textos ali que não tem como você espiritualizar. Aí ele chega a essa conclusão, olha só, Ezequiel 45, 1. Fazem-se primeiro as medidas dos terrenos e depois lança-se sorte sobre eles. Mas aqueles que pertencem ao templo e ao sacerdote já têm predeterminado a sua sorte. Este território de 12,5 km por 5 km preserva-se a santidade do templo, havendo só sacerdotes e levitas, morando nas imediações. Depois viria a nova cidade de Jerusalém de uma banda, e o território do príncipe nos dois lados. Os terrenos das tribos ficariam, além de tudo isso, de cada lado, para que o templo fique com o ponto central desta nação restaurada. Percebe? E, gente, pega a Bíblia de Russell Shedd, que você vai ver ele citando aqui expressões espirituais. Ele começa falando que o templo é espiritual, mas ele não consegue defender essa tese por muito tempo. Ele fala aqui claramente, ó, quer ver aqui, ó, em Ezequiel no capítulo 48, ele vai falar, tem momento que ele vai falar aqui, ó, que é algo espiritual. Tá aqui, ó, Ezequiel 48, 1, ó. Não é por ignorância que faz as divisas por linhas retas, desprezando as leis da atual geografia local da mesma maneira que o plano do tempo despreza os contornos da montanha sobre a qual seria edificado. É que sua visão é de ordem espiritual, que focaliza mais a bem-aventurança celestial do que a ordem cívica ou física na Terra, né? Então, tem momentos aqui que ele consegue, né, defender a tese de que o templo é simbólico. Mas existem textos, e que é a maioria, e que ele fala, não tem como defender uma coisa aqui. Aqui, nesse texto, eu estou rendido. Aqui eu me rendo. Aqui é algo literal mesmo. E até onde é literal espiritual, né? E aí é onde ele começa a falar sobre o templo literal, a restauração de Israel na carne, né? A distribuição ali das terras sobre esse sacerdócio, um príncipe terrestre. Pô, mas ele começa o discurso dele, se você for pegar a Bíblia do Russell Shedd, livro, ele começa o discurso falando sobre algo espiritual, não quer literalizar, mas ele mesmo, na medida em que ele vai lendo o texto, na medida em que ele vai entrando nos detalhes do texto, ele vai, aos poucos, confessando ali que realmente não tem como querer ficar espiritualizando tudo, né? E isso demonstra uma sinceridade na interpretação. Ele é um homem sincero na sua interpretação. Isso é muito importante, porque quando você não sabe, você não sabe. Quando você sabe, você sabe. Você está lendo o texto ali, você está vendo que não tem como simbolizar, por mais que você rode para cima, para baixo, para um lado, para o outro, não tem como você querer simbolizar esses trechos. Então, ele foi sincero na sua interpretação. Parabéns, né, Russell Shedd, pela sua interpretação, pela sua sinceridade, né, porque é melhor do que ficar endurecendo o coração, dizendo que não é, que não é, que não é. Ele está sendo sincero à profecia. Isso aqui é uma profecia. Ah, mas vai de encontro com fulano de tal. Não vai de encontro com nada. O que vai de encontro é a interpretação que você tem daqueles textos lá de Hebreus, sei lá do quê, né? A Bíblia não entra em contradição. O que está entrando em contradição é a sua interpretação. A Bíblia, ela é perfeita. Jamais que Ezequiel, o Espírito Santo, iria dar um gafe desse, né? E ele, um homem sincero, que crê nos profetas, e crê em Hebreus, e crê no Novo Testamento, e crê no sacrifício de Jesus,
mas crê também nessas profecias, ele sabe, né, que ele não pode ficar degladiando contra os textos, né? O que ele precisa é se submeter ao texto e dizer, olha, realmente, aqui eu me rendo, né? Eu quis espiritualizar, mas cheguei a um ponto que não dá, né? Eu tiro o chapéu para ele, não é para mim, não é não é para Ezequiel, para a Bíblia, né? E me submeto ao que está escrito e vou procurar entender o que está escrito. E quando a gente vê alguém querendo simbolizar, se você for pegar, por exemplo, aquela coleção de Hernandes Dias Lopes, sobre a interpretação versículo por versículo, ele não fez do livro de Ezequiel. Não tem do livro de Ezequiel. Ele fez o de Zacarias. Mas chega na metade do capítulo, ele não explica mais. Ele só vai simbolizando até onde dá. Você chega, metade do capítulo 14 de Zacarias não tem interpretação, ele se cala ali. Por que ele se cala? Porque ele sabe que ali não tem como simbolizar. Não tem como você querer simbolizar aqueles textos, né? Então, a ideia é essa, a ideia é que seja sincero, se rende ao texto, pô. Ó, realmente, né? Aqui é até onde eu posso ir, passar daqui, né? Eu prefiro me calar, não vou dar minha opinião, ou então se rende à literalidade do texto, que é o mais plausível. Porque se você quiser simbolizar pecado, simbolizar sacrifício espiritual da igreja no reino milenar, vai dar pano para manga, meu irmão. Qual o sacrifício que eu vou fazer espiritualmente no reino milenar se eu não tenho mais pecado? Mas vai ter que se desdobrar muito para explicar isso daí, se desdobrar muito. Mas isso aqui é a história da igreja. Como? Não tem como. História da igreja nessa dimensão hoje? Não dá, gente. É querer realmente endurecer o coração. Faça como Russell Shedd, né? Russell Shedd foi sincero. Ele disse, olha, até onde a gente consegue simbolizar e literalizar? Está tudo intrínseco. Aqui você tira lições espirituais, mas você não pode negar a literalidade do texto, porque está aqui e está escrito, né? Toda essa literalidade aqui. Certo, gente? É isso daí. Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.